Será que fica também agora no Vasco Luxemburgo? Que aí tá falando de sai, fica... Já brilhou no Cruzeiro. Que já brilhou no Cruzeiro na Tríplice Coroa de 2003. Luxemburgo ao vivo aqui no telão do Tarde Redonda. Vai falar com a torcida do Vasco. Fala, Luxemburgo. Recentemente, claro, mas já dá para fazer um balanço. Você pegou ali no meio de um turbilhão, um processo muito delicado. E como é que você projeta esse Vasco para 2020? De repente, para brigar por coisas maiores, vai brigar por coisas maiores? Tem um processo de reformulação natural de uma temporada para outra? Eu gosto de caras inteligentes, faz pergunta inteligente, né? Você já fez até mesmo uma renovação no contrato com o Vasco sem eu saber, cara. O que a torcida imagina é que você vai ficar, então já adianta pra gente. Então renovou meu contrato, esse é vivo demais, cara. Gostei, foi boa essa aí. Mas eu não renovo. Como é que vai ser o seu processo de decisão, então? O projeto, eu acho que o Vasco da Gama, independente de eu renovar ou não o contrato com o Vasco da Gama, o Vasco tem que ter um ano melhor do que esse ano, porque a perspectiva é boa. A torcida deu essa demonstração de que é uma coisa melhor. E é o momento do Vasco buscar agora esse momento que teve esse ano e buscar a coisa para cima. Não pode ser brigar para não cair outra vez. Então, se eu continuar, se eu não continuar, ou quem trabalhar no Vasco da Gama vai saber que a torcida está uma expectativa muito grande de ser coisa melhor. Tem um prazo para você chegar a essa definição? Não, eu não trabalho com prazo. O prazo é complicado. Luxemburgo, todo mundo gosta de discutir com você a diferença do futebol nacional com o futebol europeu, né? Enfim, até com os técnicos estrangeiros e tal. E agora, no final do ano, o Flamengo pode vir a disputar o Mundial com o Liverpool. Queria saber se você arrisca um palpite para esse jogo. Você acha que o Flamengo consegue disputar de igual para igual com o Liverpool no Mundial? Mas nós, assim, olha, isso é uma discussão boa. Aí eu falo de estudo do futebol, de entender o futebol brasileiro. O Brasil é pentacampeão do mundo com o quê? Com técnicos brasileiros. Então isso é uma coisa que o pessoal tem que entender. A outra coisa, você sabia que nós somos... o Real Madrid passou a nossa frente agora, mas o Brasil é um dos maiores detentores de títulos mundiais interclubes. Tem 10 e o Real Madrid parece que tem 11 agora. Então, quer dizer, conseguiu passar. Então, acho assim que desvalorizam muito a gente e quando nós mostramos competência, mesmo com uma estrutura ruim, nós somos a segunda maior conquista do mundo de campeonato mundial interclubes. Então, eu não entendo por que essa desvalorização se nós não temos competência. Nós não temos a grana que eles têm, mas nós conseguimos fazer coisas que eles não conseguem fazer. Desculpa. Professor, você deu um depoimento ali até emocionado do momento que você superou, né, de saúde. E, consequentemente, eu vejo também como uma superação esse seu ano de 2019, porque você se estabeleceu no futebol brasileiro, é um dos maiores nomes que a gente tem no comando. E eu queria saber, agora com esse excelente 2019, sob determinado ponto de vista, o que esperar para 2020 do Vanderlei Luxemburgo? Cara, o mesmo de 1989, de 1990, 92, 93, porque você não mostra capacidade numa temporada, você mostra o que você é ao longo da sua vida profissional. Então, a minha vida profissional ela não muda, é um currículo que você pode dizer vitorioso. Acho que no mundo do futebol, poucas pessoas têm um currículo que eu tenho. Então, esse ano não foi diferente de outros anos que eu já tive. Mas aí o pessoal pega algum percalço que você tenha momentâneo, que é normal numa carreira, aí aquele passa a ser a realidade. Não, minha realidade não é essa que o pessoal achava que era. Minha realidade é outra, de uma história bonita, 40 e poucos títulos conquistados entre jogador e técnico, grandes trabalhos executados. Então, o que aconteceu no Vasco da Gama foi mais um grande trabalho feito por mim ao longo da minha trajetória profissional. E sem dúvida, né, Cassino? Porque ele pega o time na última posição, entrega classificado para a Sul-Americana com a esperança do torcedor renovado. E ele falou, ficando ou não, o torcedor exige algo mais em 2020. E o que pode ser esse algo mais em 2020, Cassino? Mesmo sem dinheiro, o Vasco vai precisar de alguns reforços pontuais, né? O mesmo que eu falei do São Paulo, se ele ficar no Santos. O Luxemburgo permanecendo vai ter que garimpar alguns jogadores mais desconhecidos, com valor, né, valor técnico, valor físico, com vontade de defender as cores do Vasco da Gama. Conseguindo esses jogadores, mantendo a base dessa temporada, o Vasco vai conseguir subir um degrau. Agora, até que degrau o Vasco vai conseguir subir com essa reformulação, de repente, pequena reformulação que de repente vai ter para a próxima temporada? Essa é a grande questão. Passa muito isso sobre ou com a permanência
competência do Vanderlei Luxemburgo. Ele falou um negócio muito importante aí. A vida do técnico não se dá, ainda mais um técnico experiente, não se dá por uma temporada, se dá pela carreira dele. Vários treinadores experientes, consagrados, como o próprio Zagallo, tiveram momentos ruins da carreira. O Zagallo ficou um tempão sem ser campeão de nada. De repente ele reaparece na seleção como assistente, como coordenador do Parreira, depois assume com muita competência a seleção, que é vice-campeão mundial em 98, e mostrou toda a qualidade que tem. Infelizmente, na vida do treinador, isso acontece, não dá para ficar o tempo todo no topo. Agora o Luxemburgo está tentando, galgando, voltar ao topo do futebol brasileiro. E olha como é que é curioso esse movimento em rede social, Abel, Cassino e amigos, porque o Vasco, nas últimas semanas, o movimento de rede social, o projeto sócio-torcedor alavancou, saiu de 32 mil para mais de 182 mil sócios-torcedores. E aí uma empresa que estava patrocinando o Brusque, anunciou que estava patrocinando o Brusque em Santa Catarina, falou, quer patrocinar um outro clube de futebol. Os torcedores do Vasco invadiram essa empresa. Pô, vem patrocinar o Vasco. Onde está o presidente do Vasco hoje? Conversando com o presidente dessa empresa para tentar negociar um contrato de patrocínio. É isso, gente. É a força da torcida. É a força da torcida. É mostrar que pega no colo, dá uma dica, dá uma sugestão, como nomes. O Luxemburgo, por exemplo, já sabe, Cassino, que vai buscar um lateral esquerdo, um camisa 10 e um camisa 9 para o ano que vem. Dentro das possibilidades do Vasco da Gama. Para brigar por algo maior ou para não sofrer tanto como sofreu nessa temporada. Você acha que essas 3 posições são as suficientes? Ou tem que buscar um zagueiro, um novo goleiro? Dizem até que o Fernando Praz conversou com algumas pessoas do Vasco. Eu não tenho essa confirmação, mas o Praz tem uma história no Vasco, por exemplo. Você até brincou, né, agora há pouco, que eu falei várias vezes de James Rodrigues do Palmeiras, né, de Marcelo. Lógico que para o Vasco esse tipo de jogador é muito difícil. Mas o universo de jogadores brasileiros espalhados pelo território nacional e pelo mundo é gigantesco. De repente o Vasco, mesmo sem muito dinheiro, consegue ali pinçar um jogador, mais ou menos como o Santos fez com o Jorge. Ah, o Santos não tinha dinheiro, poxa vida, contrata um cara, lateral esquerdo, que é uma das principais revelações da posição no Brasil. Então o Vasco da Gama, com a força da torcida, com um treinador forte, com o bom trabalho da diretoria, pode sim conseguir bons jogadores. Lógico, não vai ser um jogador top de linha do mundo, mas vai ser um jogador que vai vestir essa camisa do Vasco. Um meia, por exemplo, que vai vestir essa camisa do Vasco e vai fazer muito sucesso. Tenho certeza que com a competência do Luxemburgo, com a força da torcida e com os dirigentes trabalhando direitinho, o Vasco com essas 3 peças vai ser muito mais forte. E usando a base também, né, Cassino? Que é muito importante. Porque quantos jogadores, por exemplo, nessa temporada o Vasco utilizou no time profissional que saíram da base? Henrique, lateral esquerdo. O Andrei, em alguns momentos. Marrone, titular. Thales Magno. Thales Magno, que volta no ano que vem. Thales Magno fechou a temporada machucado e claro que é um ativo do clube e para ficar. Mas, por exemplo, tem problemas para resolver. O Rossi, que foi destaque, não pertence ao Vasco. Tem que negociar com o clube chinês o empréstimo dele. O Bruno César, que muita gente reclama, eu ia perguntar do Bruno ele César, tem contrato até quando? Até o ano que vem. Ele é um alto salário. Pô, pra jogar então, pô. Ou bota pra jogar ou negocia uma rescisão. Não pode, vai embora, procura o seu caminho e vai pra justiça, que aí aumenta o passivo. E o presidente não tem feito isso. Agora, muito importante, Cassino, que o presidente falou semana passada, com esse crescimento do sócio-torcedor, uma nova receita, que não é uma milionária receita de 30 milhões por mês, mas 2 milhões a cada mês por enquanto, política de austeridade. Vai continuar com a folha dentro das suas possibilidades e melhorar um pouco, mas não vai fazer nenhuma loucura. É por isso que eu disse, dá para ir para o mercado, mas com os pés no chão. Tem que ser milimétrico ali na contratação, entendeu? Você não vai conseguir tirar o Lucas Lima do Palmeiras, por exemplo, que é um alto salário que não se enquadra no padrão do Vasco. Também o futebol que ele joga não vai se enquadrar em lugar nenhum, é muito difícil. Mas você tem no mercado jogadores, e o Luxemburgo é muito inteligente, é cirúrgico nisso. Ele vai conseguir achar um lateral esquerdo, um camisa 10, um centroavante, que vão suprir as necessidades do Vasco. Fora chamar as oportunidades do mercado. Às vezes oferecem para o Vasco um cara bom de lado de campo. Olha, esse aqui vem sem custo, o salário não é muito alto. O Luxemburgo pode aprovar, ou também não pode aprovar, reprova o cara. Mas o Vasco está no mercado sim para montar um time, mesmo sem dinheiro, um time mais forte. Essa é a grande questão. Não é fácil. Montar um time com muito dinheiro não é fácil, como a gente sempre fala do Palmeiras, que tem muita grana e vai reformular o time. Imagina sem dinheiro, é mais complicado ainda.